Vemos aí que em junho, então, o Conselho Nacional de Justiça publicou essa resolução aí 510 para tratar então de soluções fundiárias em nível nacional e regional. Vamos entender mais sobre essa resolução e como ela está sendo interpretada. Eu converso agora então com o Albenir Cherubini, que é advogado especialista em direito agrário. Bem-vindo. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo jóia, boa noite para ti. Agora, Albenir, como você avalia essa resolução do CNJ? Como é que ficam então os prazos aí para reintegração, né, quando se tem uma invasão em terras produtivas? Em primeiro lugar, a gente gostaria de salientar que a gente tem que ter um grande respeito ao direito de propriedade, né? Existe já uma previsão pelo Código de Processo Civil, pelo Código Civil também, de que, havendo invasões de terra, é um direito do proprietário ir ao judiciário e pedir medidas jurídicas justamente para combater isso. A resolução ela cria uma espécie de conciliação em conflitos antigos, mas ela tem alguns problemas de interpretação, né, dá margens para um subjetivismo, na medida que fala de ocupações coletivas, né, com mais de um ano e dia, e deixa ao critério do magistrado para os demais casos. Essa segunda parte aí que fala dos demais casos é que está causando uma insegurança jurídica, né? Porque a mediação de conflitos é algo bom pelos tribunais, né? É uma medida que já vem sendo utilizada em outros tipos de litígios, mas essa em específico ela traz uma determinada preocupação por uma questão de indeterminação também e pelo grau de subjetividade discricionária para o judiciário. Albenir, porque hoje a lei ela garante a reintegração de posse. Invadiu, o proprietário pode ir lá e requerer a retomada dessa terra aí. Agora, com a resolução, então, está tendo essa interpretação aí, né? Quando a gente fala, né? A partir de um ano e um dia, então, esse conselho criado por essa resolução, que esse conselho ainda vai ser formado aí nos estados, enfim, a partir desse prazo, então, também existe essa possibilidade de o juiz mandar, então, para essa comissão. Então, está tendo essa interpretação dúbia, né, por conta dessa resolução? A resolução ela torna obrigatória a participação desse conselho para ocupações coletivas com posse de mais de um ano e dia e torna facultativa nos demais casos. Na parte que fala de ser facultado é que está gerando justamente esse questionamento e essa situação de insegurança, né? Porque hoje, é a forma que a gente entende correta, que não poderia essa resolução do CNJ passar por cima, por exemplo, do Código de Processo Civil e do próprio Código Civil, que permite aos magistrados justamente dar a reintegração de posse. Então, a leitura que a gente faz ela deve ser observada para situações específicas e não simplesmente uma sanchela para situações com criminalidade ou com abuso de direito, ela não pode tolerar esse tipo de situação. Agora, essa semana, duas fazendas elas foram invadidas e aí foram invadidas, uma inclusive da Embrapa. A resolução, quando implementada, ela pode dificultar então essa reintegração de posse? Qual a sua avaliação? Eu entendo que não, né? Caberia já os magistrados e aí cabe aos proprietários, né, tomarem medidas assecuratórias de ter documentação que comprova a posse, comprove cumprimento da função social da propriedade, então ele ingressar em juízo e os magistrados podem sim e devem, né, dar essa liminar porque sob pena de subverter e trazer uma grande insegurança jurídica para o campo. E essa resolução, ela pode ser derrubada? Essa resolução, como eu disse, assim, ó, para essas situações antigas que tem situação de grande número de famílias, ela é bem-vinda, né? Agora, ela não pode ser banalizada para todos os casos, ela é para uma situação especial, assim como a gente teve uma situação durante a pandemia, né?
onde teve uma DPF que cessou os despejos, né? Daí, qual que é o problema? O problema não é a resolução em si, mas interpretações que podem decorrer dela, né? Assim como a gente teve naquela situação da pandemia também, suspenderam-se todos os despejos, né? Mas tão logo houve uma nova decisão, os tribunais voltaram a conceder as liminares de despejo. Tem que ver, tem prazo também, não é, para essa adequação aí, essa criação das comissões regionais. Mas então, nesse caso, em casos de invasões em terras produtivas, essas medidas jurídicas que você colocou aí, elas devem ser adotadas, né? Eu queria que o senhor explicasse esbulho, ameaça possessória, para a gente mostrar que tem um pouco de diferença, não é? Existe a ameaça, a turbação, o esbulho. A ameaça é quando tem aquele risco iminente, você vê uma concentração de pessoas, você identifica elas que há alguma intenção. Aí o esbulho é quando de fato vai lá e invade, ocupa aquelas propriedades, e aí o direito ele tem que ter esse respaldo aí de proteção ao produtor rural, né? Mais uma vez a gente manifesta que qualquer forma de ocupação, de esbulho, de invasão é algo contrário ao direito, é contrário à ordem jurídica vigente, é contrária à segurança jurídica, né? E deve ser rechaçada de imediato. Então, por isso, a gente tem essa preocupação aí de futuras banalizações com o direito de propriedade. Tá certo. Albenir, eu queria muito agradecer a sua participação hoje aqui comigo no Agro Mais 17 horas, a gente falando dessa questão que está tendo essa interpretação aí dos dois lados, não é? A resolução, a partir dessa resolução do CNJ. Eu conversei então com o Albenir Cherubini, que é especialista em direito agrário. Mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade aqui com a gente, viu? Obrigado, até uma próxima oportunidade. Tá certo, então.